Prazer. Tudo bem? Qual é o teu Felipe. nome? É Felipe. Felipe? Prazer, Felipe. Eu acredito que no Brasil a nossa justiça, a nossa polícia mata e prende pouco. Tá, então você gostaria que a polícia matasse e prendesse mais? Com certeza. Por quê? Quantos por cento você acha que nós esclarecemos de homicídios? Quantas pessoas que cometeram homicídios Não, são me fala condenadas? você, me fala por que você acha que Não, a mas eu polícia estou tem te que fazendo uma matar. pergunta que é importante para a conclusão do raciocínio. Só chuta. Não, fala o dado Quantos que você tem por cento sobre... das pessoas você acha que são condenadas por homicídio? Não, fala o dado que Chuta você o tem. número. Fala o dado que você tem. Chuta o Eu número. não preciso chutar. 9% das pessoas Tá, hoje no são- Brasil que cometem homicídio, elas são condenadas. Significa que nós temos pelo menos 91% dos homicidas soltos. Teoricamente, nós temos que colocar mais gente dentro da cadeia, não? Tá, então você quer dizer que proporcionalmente tem que colocar mais gente na cadeia, não que mais pessoas, em número absoluto, tem que ser presas e mortas. Porque a alegação tende a entender isso. Você quer colocar mais gente na cadeia e matar mais gente que está sendo presa. Porque tem muito criminoso solto, é exatamente isso. Você acha que a resposta para isso é realmente colocar ele na cadeia e matar essa pessoa e não Sim. talvez evitar que essa criminalidade exista? Eu acho que nós temos que trabalhar na prevenção, mas a partir do E momento como que você trabalha na prevenção? você trabalha na prevenção de diversas formas. Primeiro, você tirando os incentivos que levam a pessoa para o crime. Por que uma pessoa comete um crime? A pessoa ela comete um crime porque para ela compensa. Sai barato para ela, porque ela sabe que as leis não vão ser Por que efetivas e não vão compensa? puni-la. Só pela lei? Porque a lei não é efetiva, a justiça não é efetiva e as pessoas acabam no Brasil não sendo punidas adequadamente. Vamos lá, vamos falar não só das leis, mas existe risco contra a oportunidade. Então vamos falar assim, se não valesse dinheiro, se Tem não um custo valesse de oportunidade. se não valesse financeiramente você ser criminoso, talvez não compensaria o risco de ser preso. Verdade, Concorda comigo? verdade. Mas você concorda que a partir do momento que uma pessoa cometeu um crime, ela tem que ser punida? Não, sim. que uma- Isso não discordo. E que uma Só pessoa só que a tira uma questão- vida, ela é uma ameaça para a sociedade? Só que isso, perfeito. Só que a questão pronto, ela só tem que a que ser o quê? questão só que a questão, eu prefiro que evite a chance de alguém Sim, tirar mas uma vida. e quem já cometeu? Não, Nós temos 91% dos homicidas soltos. não, vamos lá. Tendo o processo legal todo bonitinho, a pessoa vai ter o julgamento dela, a Sim. pessoa vai ter direito a advogado, vai ter tal. Sim. Foi condenado, Preso. cumpre a pena, beleza. Então nós tranquilo. temos que prender mais. Não, é que tá. Não sei se tem que prender mais, porque tem que ter o estudo de caso. Mas eu acabei a de minha citar a minha questão é, dado objetivo. prender mais e matar mais, você não resolve nada. Cara, eu nunca Entendeu? vi um criminoso que morreu voltar à vida para atazanar a vida dos outros. Mas esses criminosos nem existem porque não tem a chance dele existir. Já parou pra pensar nisso? Vamos falar assim... eu vou Mas falar- você tá dizendo que é simplesmente uma questão cultural a pessoa cometer um Não, crime. não é cultural. Vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Se você me oferecer hoje um bom plano pra assaltar um banco, eu aceito. Porque o crime Poxa, compensaria então nesse você, caso. pra mim, moralmente, Não, você... não, não. Moralmente, você é uma pessoa reprovável. Não, então, não, não. desculpa. É porque é um crime que compensaria. Matheus Krepp, né? Sou estudante da área de economia, e um dos pontos fundamentais aqui sobre a questão da segurança pública é o seguinte: a gente vive, né, como você falou das mortes, a gente mata em torno ali de 80 mil mortes anualmente, certo? É maior do que muitas guerras, né, que aconteceram, verdade. etc. Né? Até a gente tem uma população maior, mas ao mesmo tempo são muitas mortes, né? 80 mil mortes é muita coisa. E o segundo ponto é o seguinte: a gente tem um problema que hoje o crime organizado, ele movimenta bilhões. Desses 80 mil são só criminosos? Ou você tá Esses incluindo outros- civil em geral? Não, no civil geral, né? Então, mortes, beleza. sim, beleza, mas em operações Muitas assim, que o crime mata. só que teve, por exemplo, a operação agora no Rio de Janeiro que ela matou mais que um período ali da Tinha faixa de algum Gaza. inocente? Não, não, mas eu não sou contra, eu não sou contra isso, né? Mas o maior ponto é o seguinte: a gente tem um problema aqui, a gente gasta muito pouco com inteligência, que eu acho que não é. Eu acho que a gente tem, sim, a polícia ela tem que entrar, ela tem que fazer a operação, até porque o Comando Vermelho não pode estar movimentando 70 bilhões anualmente. Só que a gente tem um ponto seguinte: pós aplicação do teto de gás, pós políticas de austeridade, a gente perdeu investimentos na segurança pública. E se a gente for comparar o armamento que a polícia tem com o armamento que o Comando Vermelho tem, é muito similar, né? Por mais que a polícia seja mais Sim, treinada, verdade. isso a longo... Mas se a gente tiver um gasto maior e mais afetivo com a polícia, e se a gente tiver um maior trabalho de inteligência, o que vai acontecer mais? O que vai acontecer mais? Você vai conseguir chegar mais nas cabeças E mais você pessoas vão ser? mais bandidos mortos E presos. e presos. Ou seja, eu tô certo. Não, só que, só que o modelo que você defende, ele não proporciona isso. O teto de gasto ele Proporciona. diminui o investimento. Mas não necessariamente... Austeridade, você defende austeridade? Austeridade diminui não, isso. primeiro... Não, Porque, não, mas só falar um dado. Você defende o modelo El Salvador, já vi você falando. O El Salvador triplicou os gastos no judiciário. Ou seja, né? Porque você concorda que a gente tem uma guerra contra o crime organizado e a gente não tem planejamento. Sim. A gente podia ter um planejamento maior, de Sim, guerra. concordo. Mas isso Você requer, concorda com o modelo mas de El requer Salvador? investimento? Não. Não. Não, Por que não? eu concordo com a questão de você aumentar o investimento. Se você aumentar a prisão, né? É porque tem vários estudos Não, que eu apontam... até posso concordar com você. Primeiro, o teto de gastos, ele não vai limitar
diretamente o gasto corrente e as despesas correntes com a segurança pública. Mas ele vai forçar isso, né? Eu posso até concordar com você que a gente tenha que talvez investir mais em segurança pública, dar melhor estrutura para a polícia, etc. Mas como que a gente faz isso? A gente precisa tirar de um lugar que não está funcionando, e se a gente tirar desse lugar ineficiente, se a gente tirar de grandes privilégios, etc., a gente consegue grande privilégio, redirecionar. por exemplo? Eu acredito que enquanto a gente estiver defendendo superávit primário, que é algo que não foi seguido em outros países, a gente não vai conseguir avançar, né? A austeridade foi aplicada com os países em desenvolvimento. Mas a gente tem uma economia enfraquecida. A gente pode até precisa discutir, gerar... A gente pode até discutir isso. Você pode até defender que não seja somente superávit primário o único critério, mas os juros seja o critério que a gente engloba. Os juros é o maior problema, né? Sim, você pode, eu não, quem causa os juros? Quem causa os empresta? juros? Não, quem empresta são... Não, são quem pessoas. empresta o dinheiro que causa os juros? Quem empresta os bancos, né? Não, mas quem empresta do banco? Quem empresta do banco? São os credores. É o governo? Não necessariamente. Não. O banco empresta. Direcionado a isso é o não, governo, o banco não? empresta. Não, Por que não que a nossa necessariamente. taxa de juros é A alta? gente tem crédito subsidiado, mas que o banco ele empresta. Por que a nossa taxa de juros é alta? Não, a nossa taxa de juros é alta porque a gente tem uma perspectiva Porque do o Banco nosso Central. governo Não empresta é, muito. Mas não é isso. Não é isso. Sim. Você acha que é um excesso de gasto? Sim. Por exemplo? Tenho Não, certeza o que é um excesso Brasil, de o gasto. Brasil, pós o período do tripé macroeconômico, a gente aplicou mais superávit do que déficit. E os déficits que a Uhum. gente pratica, eles não requerem investimento. Ou seja, inclusive tem um dado Todas- importante. todas Todos as os vezes- países em desenvolvimento, eles aplicaram déficit e controlaram a trajetória da dívida. Hoje olha esse dado. Tá, A maior primeiro que você está fugindo do tema. Não, O mas Primeiro isso. que você tá Não, fugindo do tema. mas é para aumentar o investimento. Tá. O meu ponto é o seguinte: a gente tem que aumentar o investimento em segurança pública. Se a gente não mudar o modelo macroeconômico Você que acha você que existem defende, superprivilégios hoje no Brasil? com certeza. Então, o STF, por exemplo, Com ele tem certeza. superprivilégio? Com certeza. E você concorda com a gente O tirar os setor- privilégios dele para Concordo. reinvestir na segurança? Concordo. E se nós fizermos concordo. isso, o que vai acontecer? Só que quanto que vai dar? Vai dar quantos bilhões? Se Qual nós que é o número? fizermos isso... Não, mas qual que é o número? Não, tem que ter um número Você tem um objetivo. número? Não, mas, Então, mas pronto. não vai dar, Então, mas não você vai sabe dar, que mas não você vai não dar, vai tem. dar 1 bilhão? Pode ser que dê. Não, acho que Pode dê. ser que Sabe dê. por quê? Não tem- A nossa máquina Não, pública ela é não. extremamente... É- Ela é extremamente... Ele não chega a dar 1 bilhão. Não, ela é extremamente solvente. Mas mesmo com que certeza chegue- dá um bilhão. mas quanto que você acha Com que... certeza dá um bilhão. Mas qual Quanto você fonte? acha que Mas qual fonte? Quanto que você acha? Mas qual fonte? Quanto que você acha que o ministro tira em retroativo quando ele cria um novo privilégio? Tá, mas... Beleza. Não, valeu. Obrigado, tá? E aí? E aí, Tudo bem? Qual é o seu nome? Sou Wesley Gabriel, estudante de licenciatura em Geografia no Instituto Federal. Estou aqui para debater com o Lucas Pavanato num segundo encontro. As expectativas é de que a gente possa apresentar as nossas ideias, os nossos contrapontos. Acredito que vai ser um espaço muito produtivo e de troca a respeito do Brasil. A sua afirmação é de que a polícia mata e prende pouco no Brasil, Sim. certo? Primeiro, eu queria discordar dessa afirmação, né? Eu acho que alguns dados para exemplificar isso, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a letalidade policial contra jovens aumentou em 120%. Nós tivemos 2 operações na Baixada Santista que ceifaram a vida de dezenas de Jovens ou pessoas. criminosos? No Rio de Janeiro, a gente teve uma operação que ceifou a vida de 120 pessoas. Eu acredito que a lógica punitivista que é aplicada na segurança pública brasileira ela é um pouco contraditória, porque ela coloca tanto os policiais, os civis e aqueles que cometem crime numa zona de guerra que ceifa várias vidas diariamente. Então é a polícia que combate o crime que coloca na zona de guerra e não o crime organizado. Só um minuto. Eu estou dizendo a lógica de organização da sociedade brasileira acaba colocando pessoas à margem do crime e acaba a lógica de combate às drogas coloca a polícia, a sociedade civil e também os criminosos numa zona de guerra. A lógica de guerra às drogas. Eu acredito que um caminho para isso seja uma ação integrada entre diversos poderes da polícia, agindo com inteligência, buscando sufocar o braço financeiro do crime, que é quem sustenta o varejo, que é quem sustenta as grandes transações. Eu acredito que esse possa ser um caminho, mas que, sobretudo, a gente faça um investimento massivo em mais geração de emprego, em mais geração de renda, em mais oportunidades de ensino, para que os nossos jovens possam ter mais opções para além da opção do crime organizado, né, que hoje alicia menores de idade, alicia pessoas porque apresenta uma alternativa na maioria dos lugares em que a ação do Estado é insuficiente, onde não chega o saneamento básico, onde as pessoas não têm acesso a alimentos saudáveis, onde elas não conseguem se manter plenamente. Então, eu na minha concepção, eu acredito que uma ação integrada de diversos poderes de polícia para combater sistematicamente o crime organizado, alinhado a investimentos massivos na educação, segurança pública, geração de emprego e renda, seja o caminho e não o caminho da guerra às drogas e do combate violento. Então vamos primeiro abordar os seus pontos aí. A gente tem 3 minutos aqui. Primeiro, você disse que em São Paulo, por exemplo, aumentaram as mortes de jovens, beleza? A letalidade policial contra jovens.